Estão confirmados 2 novos focos de gripe das aves em Portugal, desta vez no distrito de Leiria. São 2 novos focos de gripe das aves detectados no concelho de Caldas da Rainha, distrito de Leiria. Foram confirmados esta quinta-feira pela Direção-Geral de Alimentação e Veterinária. Um dos focos foi detectado numa capoeira doméstica na freguesia de Tornada e Salir do Porto. O outro foi confirmado em Aves do Lago, que fica no Parque Urbano Dom Carlos I. As medidas de controle aplicadas passam pela inspeção dos locais onde foi detectada a doença, bem como a limpeza e desinfecção e a remoção dos animais. Foram também impostas restrições à movimentação dos animais e medidas de vigilância nas explorações com aves, localizadas nas zonas de restrição, ou seja, num raio de 10 km em redor do foco detectado na capoeira doméstica. A DGAV volta a apelar a quem tem aves que cumpra as medidas de segurança, em particular que evite o contacto entre aves domésticas e selvagens. São mais 2 focos, depois de já terem sido detectados casos numa exploração de aves em Sintra e também em aves selvagens em Aveiro e no Algarve. Mais de 840 focos de gripe das aves foram detectados na Europa entre outubro de 2024 e janeiro de 2025, sobretudo na Hungria e em Itália. Os Estados Unidos e a Colômbia chegaram a um acordo após uma tensão diplomática envolvendo voos de deportações de migrantes colombianos. A tensão diplomática entre os Estados Unidos e a Colômbia chegou ao fim neste domingo, quando Bogotá aceitou os termos exigidos pela Casa Branca para a deportação de imigrantes colombianos. Inicialmente, o presidente colombiano Gustavo Petro recusou-se a receber 2 voos militares dos Estados Unidos, afirmando que os migrantes não estavam sendo tratados com dignidade. Em resposta, o presidente norte-americano Donald Trump anunciou tarifas de 25% sobre todos os produtos colombianos, com a possibilidade de um aumento para 50% em uma semana, além de restrições de visto. Petro, por sua vez, retalhou com o aumento das tarifas sobre os produtos americanos. No entanto, no final do domingo, a Casa Branca informou que a Colômbia aceitou sem restrições o retorno dos migrantes, inclusive em aeronaves militares. A secretária de imprensa confirmou que os voos continuarão e sem limitações ou atrasos. A decisão aliviou as tensões comerciais entre os 2 países, evitando um impacto econômico mais amplo. Os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia reuniram-se em Bruxelas para discutir o 16º pacote de sanções contra a Rússia, que deverá estar finalizado até 24 de fevereiro e aliviar os conflitos no Médio Oriente. A reunião acontece em Bruxelas, onde os líderes pretendem alinhar o pacote de medidas com o 3º aniversário da invasão da Ucrânia. Outro tema em pauta é a crise no Médio Oriente, com foco nos cessar-fogos envolvendo Israel, Hezbollah e Hamas. A alta representante para os negócios estrangeiros lidera as discussões, que também incluem a participação do secretário do Estado norte-americano Marco Rubio, recentemente convidado para o encontro. Portugal não está representado devido à ausência do Paulo Rangel, ocupado com uma cimeira em Lisboa ao lado do secretário-geral da NATO, Mark Rutte, e as autoridades cabo-verdianas. Cada vez mais, diversos países têm optado por proibir o uso de telemóveis nas escolas, uma decisão que, segundo estudos recentes, tem gerado impactos positivos no desempenho e na concentração dos alunos. A proibição do uso de telemóveis em escolas está a tornar-se uma tendência global, com resultados notórios na melhoria do ambiente escolar. De acordo com especialistas, a medida reduz distrações, aumenta a interação social entre os estudantes e favorece o foco nas aulas. Vários países, incluindo França e alguns estados de Austrália, já implementaram esta política. Pais e encarregados de educação têm mostrado apoio,
destacando a importância de criar um espaço livre de distração digitais, essencial para o desenvolvimento cognitivo dos jovens. E em Portugal, o líder do PS assume que o partido cometeu erros nos últimos anos no que respeita à imigração. O regime da manifestação de interesse é um mecanismo que permitia aos estrangeiros que entravam no país com visto turístico avançar com um processo de regularização, desde que tivessem 12 meses de descontos para a segurança social. Em entrevista ao Semanário Expresso, Pedro Nuno Santos reconhece que foi um dos erros da política de imigração do governo socialista. Defende a regulação da imigração de forma eficaz e humanista, com outro lado da integração. Não fizemos tudo bem nos últimos anos no que diz respeito à imigração. O Estado e o país não se prepararam para a entrada intensa de trabalhadores estrangeiros. Estou a falar do SNS, do nosso sistema educativo e da habitação. O líder do PS lembra que são os imigrantes quem garante uma parte do que é produzido em Portugal, mas considera que o país deve ser exigente em fazer respeitar os valores da sociedade. Quem procura Portugal para viver e trabalhar, obviamente percebe, ou tem de perceber, que há uma partilha de um modo de vida, uma cultura que deve ser respeitada. Primeiro discordou e agora concorda com o governo. António Leitão Amaro diz que Pedro Nuno Santos protagonizou uma das maiores mudanças de opinião de um líder político. Ainda há semanas, o líder do PS atacava o primeiro-ministro por ter mudado a política de imigração em Portugal para regulada e humanista. Agora dá-lhe razão. O líder do PS reconheceu que o seu partido estava errado e que governou de forma muito errada na questão da imigração e reconheceu que a posição e nova política deste governo estão corretas. As críticas a Pedro Nuno Santos não se ficam pelo governo. As declarações do secretário-geral do PS estão a irritar uma parte do partido. O socialista Eurico Brilhante Dias assume que o líder do partido teve um momento menos bom. 7 pessoas foram detidas pela PJ portuguesa por suspeitas de criminalidade violenta. Os suspeitos podem pertencer a grupos que atacavam imigrantes. Nos últimos 3 meses de 2024 terão protagonizado roubos, cenas de pancadaria e extorsão entre membros da mesma comunidade de imigrantes indostânicos. Os suspeitos agora detidos pertencerão a 2 grupos diferentes, segundo revela a Polícia Judiciária, coagiam e agrediam as vítimas para que acabassem por serem exploradas e por serem rentabilizadas. Em Vila Nova de Cerveira, uma das vítimas foi ameaçada com uma arma de fogo à saída do trabalho, outra foi agredida em várias ocasiões por ter-se recusado a entregar dinheiro. Num outro momento da investigação, um homem foi assaltado em Valença com recurso à ameaça de uma arma de fogo e de uma faca, a quem o grupo roubou dinheiro e bens. Segundo o que foi apurado pela PJ, os grupos coagiam e agrediam continuamente as vítimas para obterem lucros com a exploração delas. A investigação culminou agora com a operação das autoridades e 11 buscas realizadas. Foram apreendidos documentos, dinheiro, um bastão e telemóveis. Os 7 detidos têm entre os 25 e os 34 anos. Respondem agora na Justiça por crimes de roubo agravado, coação agravada, ofensas à integridade física e extorsão na forma tentada.